queridos, voltamos com mais uma vez uma meditação da Palavra de Deus. Seu irmão em Cristo, pastor Isaías Nascimento, e desta vez nós queremos falar sobre a divindade de Cristo. Nesses rápidos comentários bíblicos que temos, enviado para todo o Brasil e algumas partes do mundo, você agora vai nos acompanhar com a meditação da Palavra de Deus sobre a divindade de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo de número 18, nos diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero falar um pouquinho a respeito da divindade de Cristo, sobre o Cristo divino. Nessa oportunidade eu quero falar daquele Cristo que ele não tem sede, pois ele é a fonte da água da vida, que ele não tem fome, pois ele é o pão da vida. Eu quero falar do Cristo que não é o filho da Maria, mas sim o filho de Deus. Eu quero falar do Cristo que não morre, mas sim é a ressurreição. Eu quero falar do Cristo que tem pai, mas não tem mãe. Eu quero falar do Cristo que, em vez de sede, é a fonte da água da vida. Do Cristo divino. Eu não sei se você já parou para ouvir falar a respeito do Cristo divino, mas talvez você seja uma daquelas pessoas que ouviu falar que Cristo não sabe o dia e nem a hora da sua vinda. E isto não é verdade. Pois ele não sabia o dia e a hora da sua vinda quando ele era filho da Maria. No capítulo 24, nós encontramos a seguinte palavra: Mas aquele dia e hora ninguém sabe. 24:36. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Em outra passagem bíblica diz: nem os anjos e nem o Filho, mas aquela hora ninguém sabe. Nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Outra passagem bíblica diz: nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa passagem é verdade? Sim, ela é verdade para o momento em que Jesus está falando. Jesus não havia morrido e não havia ressuscitado. Então nós estamos falando do Cristo humano. Nós estamos falando do Filho da Maria. Nós estamos falando do Cristo que tem fome, do Cristo que tem sede. Nós estamos falando do Cristo que tem medo, que tem sono. Nós estamos falando de um Cristo que ainda não havia sido glorificado. Mas eu quero chamar a sua atenção que após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos agora um Cristo que não é mais filho da Maria, não tem mais fome, nem sede, nem sono, nem medo e muito menos morre. Nós estamos falando de um Cristo ressuscitado que diz aos seus discípulos, oeste de Betânia, Monte das Oliveiras, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então nós estamos falando de um Cristo agora que ressuscitou. Nós estamos falando de um Cristo agora que não tem problemas em saber alguma coisa. Sabe aquela teoria que Jesus não sabe o dia e nem a hora? Isso daí é para o Cristo que não é divino. Isto é verdade. Para um Cristo que não tem poder, mas para o Cristo poderoso, para o Cristo ressuscitado, sabe sim muito bem o dia, a hora e a época. Vamos ver se sabe? Muito bem. O texto bíblico sagrado nos mostra dizendo no capítulo 10, verso 7 de Apocalipse. A Bíblia diz: o segredo que anunciou aos profetas e aos seus servos. Amós profetiza que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar para os seus servos. Então, nós temos um Cristo que sabe muito bem do dia e a hora da sua vinda. Tanto é que no capítulo de número 11, no versículo 15 ao 19 de Apocalipse, diz que Jesus retornará ao ressoar da última trombeta, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. A Bíblia diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
ante ao ressoar da última trombeta. O apóstolo Paulo está dizendo que é ao ressoar da última trombeta. Agora, vamos e viemos. Você não quer acreditar que Paulo sabe e Jesus não? Por favor, é descabido acreditar desta forma? É desnexo? Você querer acreditar que o Apocalipse, que se chama Revelação, foi revelado ao apóstolo João, conforme diz as Escrituras, no capítulo 11, do verso 15 ao verso 19, do capítulo 10, do verso 7, que é, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo que anunciou os seus servos. Ora, imagine, o apóstolo João sabe a época, o apóstolo Pedro sabe, o apóstolo Paulo falou 54 vezes, das 1845 vezes que a Bíblia fala da vinda de Cristo, 1545 no Antigo e 300 vezes no Novo, 54 vezes é o apóstolo Paulo. Imagine o apóstolo Paulo saber e o Senhor Jesus não saber. Ora, isso daí é afetar a divindade de Cristo, dizer que Cristo não sabe de alguma coisa. Por favor, Cristo divino. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando você fala que Jesus não sabe o dia da sua vinda, você está dizendo que Jesus não é divino. Você está pecando. Quando você compromete a divindade de Cristo. E esse pecado é muito sério. Você dizer que Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus, não sabe de alguma coisa. Ora, meus amados, queridos irmãos, a divindade de Cristo é algo que precisa ser defendida, uma vez que nós pregamos que Ele é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, uma vez que nós pregamos que Ele é soberano, uma vez que nós pregamos que Cristo Jesus foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, é descabido acreditar que Jesus não sabe o dia da sua vinda. Você deixa de crer no Cristo divino e nas Escrituras para acreditar em uma teoria muito fraca e sem posicionamento bíblico. Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, no Evangelho de João, ele é apresentado como Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, em arqueologos. Dá uma olhadinha no texto bíblico que você vai dizer que no princípio o Verbo era Deus. Jesus é divino. Jesus é divino. Jesus tem a mesma divindade que seu Pai. Verifique o Salmo 110, verso 1. Davi viu o seu Senhor sentado ao lado do Senhor. Ele disse: eu vi o meu Senhor sentado ao lado do meu Senhor. Então o meu Senhor Deus disse ao Senhor Jesus Cristo: senta do meu lado, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de seus pés. E o escritor em Hebreus, no capítulo 1, deixou isso muito claro, que Davi havia visto Jesus sentado à direita de Deus Pai. E isso não foi só Davi que viu, Estevão também viu Jesus em pé ao lado do Pai. Nós estamos falando de um Cristo divino. Nós estamos falando de um Cristo que sabe todas as coisas. Nós estamos falando de um Cristo que era, que é e que sempre será. Nós estamos falando de um Cristo que é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então, por favor, meus irmãos, não deixem de crer na divindade do Salvador para acreditar em teorias inafundadas, sem nenhuma fundamento bíblico, sem nenhuma fundamentação das Escrituras, sem nenhum respaldo das Escrituras. Por favor, corrija essa falácia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso faz parte dos atributos divinos do Salvador. Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, ele não era. Jesus Cristo é. Jesus Cristo não apenas foi, Jesus Cristo era, é e sempre será. Muito bem, eu quero que você guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus, e qualquer dúvida, vem para as Escrituras.